Tem os próximos dois trabalhos coreanos, que justamente questionam se essa capacidade vital forçada diminuída ela tem impacto no resultado. Nesse trabalho ele compara um grupo com uma capacidade abaixo de 30%, entre 30% e 50% e acima de 50%. As complicações foram de 31%, sem diferenças estatísticas entre os grupos. E destaca a participação, o quanto que é essencial uma equipe multidisciplinar no tratamento, na otimização pré-operatória desses pacientes. Também um trabalho coreano que mostra que o resultado, ele compara pacientes, todos eles com capacidade vital abaixo de 30%, faz um segmento por 31 meses e as complicações operatórias foram de 44%, sendo principalmente pulmonar, teve um óbito transoperatório, mas os demais pacientes com grau de satisfação e novamente, a capacidade vital forçada não foi uma contraindicação absoluta. Outro aspecto importante, a segunda complicação mais comum, a cardiovascular. A gente pode citar cardiomiopatias, a morte súbita, arritmias, principalmente os pacientes portadores de distrofias musculares e miopatias congênitas. Neste caso, a avaliação cardiológica pré-operatória ela é obrigatória. Do aspecto neurológico, existem vários pacientes, principalmente os convulsivos, com o uso de valproato de sódio, e você sempre tem que pesar sobre a manutenção da terapia anticonvulsivante ou a necessidade de ajuste ou troca da medicação quando você considera o sangramento por parte desses pacientes. É claro que não é uma decisão difícil, porque eles já passam, tem um histórico de ajuste de dose, ajuste de medicação, então não é uma decisão fácil, às vezes se opera até usando valproato mesmo. Em relação aos pacientes com paralisia cerebral mielo, que apresentam hidrocefalia e derivação, o shunt, é essencial uma avaliação pré-operatória pelo neurocirurgião, já que isso justifica, na obstrução do shunt, a morte súbita transoperatória desses pacientes. As complicações neurológicas, elas não são tão comuns, comparadas à idiopática, de 0,5% a 0,72%. O paciente neuromuscular tem 1,03%, ambos abaixo da deformidade degenerativa do adulto, que chega a 2,49%. Outra consideração é em relação à monitorização e às crises convulsivas. Será que esses pacientes podem submeter à monitorização sem um risco de provocar uma síndrome convulsiva? Vários trabalhos, eu selecionei um, advoga que sim. Esse é um trabalho do Michael Gravity, britânico, que ele faz uma avaliação retrospectiva, avalia inicialmente 449 pacientes, seleciona desses pacientes que tinham histórico de escoliose, foram tratados cirurgicamente e tinham histórico de tratamento de convulsão. Desses 11 pacientes, 4 eram portadores de escoliose neuromuscular e no segmento, tanto no pós-operatório imediato como com 2 anos de segmento, não houve nenhuma alteração no padrão já existente de convulsão ou no ajuste de drogas. Existem outros trabalhos também, o próprio SRS indica a utilização da monitorização. No aspecto hematológico, a hemorragia está associada ao aumento do tempo cirúrgico, à necessidade de uma instrumentação maior, à desnutrição e o uso de anticonvulsivantes. Existe uma série de recursos, como o uso do cell saves, do plasma fresco, anestesia hipotensiva controlada e antifibrinolíticos que auxiliam, evitam esse tipo de complicação. Quanto aos antifibrinolíticos, esse é um trabalho multicêntrico, retrospectivo, que compara o ácido tranexâmico, o ácido epsiloaminocaproico e um terceiro grupo sem o uso de antifibrinolíticos. Ele mostra que o tranexâmico é superior ao aminocaproico, retardando a perda estimada e a necessidade de transfusão pelo cell saves. Mas não alterou, no final das contas, a necessidade de transfusão no pós-operatório. Esse outro trabalho é uma meta-análise, onde ele avalia 6 estudos randomizados com um grupo controle de 411 pacientes. E destaca que o ácido tranexâmico foi importante, teve efeito, tanto na diminuição da perda sanguínea, como na diminuição do volume e frequência de transfusão. Usamos de rotina o tranexâmico nas nossas cirurgias para deformidade. Quanto ao aspecto geniturinário, está muito relacionado à mielomeningocele, tanto em função da incontinência vesical, como pela colonização bacteriana. E de rotina, o que utilizamos é a urocultura, isso também é sugerido pela literatura, seguido de antibiótico 15 dias antes da cirurgia. Infecção profunda, ela é relatada nesse tipo de paciente, no paciente com escoliose neuromuscular, até 6,4%, e vários artigos chamam a atenção para a gastrostomia como fator de risco isolado mais importante. É claro que aí tem um viés, que é a relação dele com o próprio estado nutricional do paciente cronicamente debilitado.
Sugere-se a irrigação frequente, a debridamento, a troca de luvas como medida preventiva. Na utilização de enxerto, utilizar também a gentamicina e previamente a consulta por um cirurgião plástico, prevendo dificuldades de cobertura de pele. Essa é uma complicação, felizmente não é tão comum, mas quando ocorre tipicamente em pacientes com escoliose neuromuscular, com mielomeningocele, pseudartrose, infecção, dificuldade de cobertura de pele. Isso é típico do paciente com a portador de mielo. Ainda em relação à infecção, esse é um trabalho que avalia a taxa de infecção em cirurgia de coluna para paralisia cerebral, trabalho retrospectivo, avalia 157 pacientes e encontra uma taxa de 10%. E identifica como fatores preditivos leucócitos pré-operatórios acima de 8.500 e a utilização do Unity Rod como um fator de risco para o desenvolvimento de infecção. As infecções, esse é o trabalho que fala sobre infecções profundas em pacientes com paralisia cerebral, trabalho do Sponsler, que ele avalia 204 pacientes, identifica a incidência de 6,4% de infecção profunda e, novamente, a gastrostomia foi o fator de risco isolado mais importante, destacando a infecção por gram-negativos como um aspecto importante a ser avaliado. Infelizmente acontece, são pacientes com dificuldade de uma nutrição de pele difícil ou porque tem pouco tecido muscular, pacientes desnutridos cronicamente, mas você tem desde deiscência de pele, deiscência de ferida, ou infecções mais profundas e casos de necrose com a exigência de curativo a vácuo, debridamento e cirurgião plástico também. Quanto à instrumentação, a falha do implante ela é relatada em até 12,5% dos casos. Essa falha envolve tanto pseudartrose como falha mecânica, mas a mais comum causa de revisão por falha de instrumentação, sem dúvida, é a pseudartrose. O grupo de maior risco, o grupo de mielomeningocele, com 12,6% dos casos, e o paciente com paralisia cerebral, apenas 0,05%. Já a cifose juncional ela tem uma incidência, inclusive, mais baixa do que a idiopática, 2 a 5% dos casos. Então, isso acontece, os pacientes em risco, paciente com mielomeningocele, pacientes com paralisia cerebral espásticos, eles têm uma incidência maior desse tipo de complicação. E aí o que se deve indicar é a fusão até a pelve, principalmente nos casos de obliquidade pélvica, com desequilíbrio de tronco, desequilíbrio no sentar. Os deambuladores, em geral, evitar a fusão até a pelve, apesar que o laboratório de Marshall está aí para explicar melhor realmente qual a importância desses pacientes de uma fusão até a pelve. E as técnicas de fixação sacropélvica, elas devem ter as seguintes características: ser de baixo perfil, preservar a musculatura, lidar bem com o osso osteoporótico e permitir uma correção adequada da deformidade. Esse é um trabalho dos Skeggs, em que ele avalia a falha precoce da fixação na escoliose neuromuscular, um trabalho de 2015, retrospectivo, avaliando 31 pacientes. Ele divide o grupo em 31 pacientes com parafuso de ilíaco e 10 pacientes com S2 alar. A falha do implante foi em 29 pacientes, foi encontrada, e quando os pacientes eram submetidos a artrodeses L5, S1, S2, ou seja, 6 pontos de ancoragem distais, nenhuma falha foi encontrada. O uso do parafuso sacro-ilíaco, S2 alar, esse é um trabalho também dos Skeggs, ele mostra que houve uma falha 75% menos frequente do que apenas o parafuso ilíaco. É um trabalho retrospectivo com 2 anos de segmento, onde ele divide 2 grupos, 55 pacientes com ilíaco, 46 com sacro-ilíaco, e avalia a falha. Essa falha aconteceu no primeiro grupo, de ilíaco em 24% e no segundo grupo com o uso do parafuso S2 alar em apenas 7% dos casos. Essa é a técnica que usamos há 3, 4 anos de rotina para os nossos pacientes com obliquidade pélvica. Então, esse é um exemplo de uma paciente com paralisia cerebral, uma curva acima de 130 graus e com um resultado cirúrgico muito bom, com correção da obliquidade pélvica, um tronco melhor equilibrado, que é o que a gente busca. De forma mais resumida, o que temos que pensar é que o paciente ele tem que passar por uma análise pré-operatória multidisciplinar, uma avaliação multidisciplinar. É impossível que apenas o cirurgião de coluna ele cumpra tudo isso, não tem como. Então, ele tem que ter um histórico com o pediatra, ele tem que passar pelo pneumologista ou a fisioterapia respiratória, principalmente aqueles casos de escoliose neuromuscular flácida. O neurocirurgião na avaliação do PC e mielo com hidrocefalia é essencial. E assim o urologista, cardiologista, o gastro. E o que está
é importante a todos eles, em comum, a reabilitação. O time de reabilitação, ele é o mais importante de todos, não é o mais importante, mas ele tem uma importância fundamental nessa reabilitação e na prevenção das complicações. Especificamente as etiologias, a paralisia cerebral, ela é uma encefalopatia estática em cérebro imaturo, com alterações músculo-esqueléticas. Ela tem a característica de ser uma deformidade precoce e progressiva. Nos casos 4 e 5 de função motora grossa, 50% desenvolve escoliose e é essa função de motricidade o fator de risco mais importante, sendo a cirurgia normalmente indicada para pacientes acima de 50 graus e acima de 12 anos de idade. A paralisia cerebral apresenta como complicações índices que vão de 40% a 80%, e pulmonar sendo o mais comum. Infecção cirúrgica, como dito, acontece em 15%, relacionada à gastrostomia e principalmente com gram-negativo. E existem alguns trabalhos que ainda apontam um melhor resultado para esses pacientes tratados cirurgicamente, seguindo essa avaliação de qualidade de vida que eu vou falar mais na frente. Então, esse é um paciente com paralisia cerebral, com uma escoliose, início precoce, grave, e pela idade, menos de 8 anos de idade, optamos por um sistema de Groen com uma correção satisfatória. O Duchenne é um outro grupo, são os grupos principais que eu estou citando aqui, uma doença recessiva ligada ao cromossomo X que leva à alteração estrutural da proteína distrofina. Clinicamente, são pacientes que com 2, 3 anos de idade apresentam sinais de fraqueza muscular, aos 10 anos eles tornam-se cadeirantes. Complicações ocorrem em 44%, principalmente respiratórias, pneumonia, e o cuidado que deve ter com o transoperatório, principalmente pelo anestesista, o uso de agentes venosos, anestésicos, principalmente também o uso da succinilcolina, que tem um potencial de causar rabdomiólise. O Duchenne tem um aspecto importante que desde a introdução do corticoide, o deflazacort ou a prednisona, houve uma redução significante da evolução, da progressão da doença e da escoliose. A incidência de escoliose chega a reduzir de 90% a 30% segundo algumas séries. Porém, isso traz também complicações, como é o caso da osteoporose e da catarata. As principais indicações de cirurgia são tratamento da dor, melhorar a posição sentada dos pacientes, promovendo um melhor cuidado em relação à higiene, e o impacto na função pulmonar, hoje, pouco tem-se importância. Na verdade, você encontra vários trabalhos mostrando uma diminuição dessa função pulmonar e, no longo período, uma piora progressiva própria da doença. A cirurgia, normalmente, ela é indicada para pacientes com capacidade vital forçada antes que ela caia abaixo de 40%, apesar que, como mostrado, você tem vários trabalhos com possibilidade de cirurgia em pacientes abaixo desse valor. Então, esse é um estudo prospectivo, um coorte, onde ele avalia 30 pacientes portadores do Duchenne, todos eles deambuladores. Ele faz um segmento desses pacientes e compara aqueles que usam corticoide com aqueles que não usam o corticoide. Os pacientes que desenvolveram escoliose acima de 20 graus ocorreu em 17% usando o corticoide e apenas 5 pacientes necessitaram de cirurgia, e no controle, sem o uso de corticoide, 67% desses pacientes houve necessidade de cirurgia em 15 pacientes. Novamente, a catarata e a fratura por estresse foi as complicações mais comumente encontradas no grupo do corticoide. A atrofia muscular espinhal é uma doença autossômica recessiva com degeneração do neurônio motor do corno anterior da medula. A escoliose ela é comum principalmente no tipo 1 e 2 e caracteristicamente é uma escoliose tipo C longo com obliquidade pélvica. Esses pacientes têm um risco muito grande de alteração do trato gastrointestinal com alta taxa de aspiração em função da disfunção bulbar e dismotilidade gastroesofágica. E nesses pacientes o tratamento geralmente mais comumente indicado é o uso dos sistemas de Groen-Rhodes, Vepter, e evitando o crescimento, a progressão da deformidade. Claro que esses sistemas vêm com todas as taxas de complicações, solturas e infecções também. Isso deve ser sempre ponderado. Já o paciente com mielomeningocele é um defeito do tubo neural em torno de 4 semanas. O objetivo da cirurgia aqui é evitar a progressão, tratar principalmente áreas de pressão e obliquidade pélvica, ver para esse paciente a possibilidade de sentar com o tronco equilibrado e as mãos livres. Problemas são inúmeros, vai desde a hidrocefalia com malformação associada, medula presa, até incontinência vesical intestinal. A mortalidade também transoperatória está relacionada à elevação súbita da pressão intracraniana ou insuficiência do shunt.